madrugada fria em São Paulo. A garoa tinha acabado de cessar quando 3 funcionários da limpeza do edifício entraram na área externa da Torre Titã. A intenção era apenas verificar a rota de trabalho, como faziam todas as manhãs. Mas antes que seus pés tocassem o concreto úmido, um odor acre e penetrante invadiu suas narinas, um cheiro de metal queimado misturado com algo mais orgânico e difícil de definir. Da escuridão do canto do prédio, um leve som de tilintar metálico chegou aos seus ouvidos, como algo balançando ao sabor do vento fraco. Quando apontaram as lanternas para cima, a respiração de todos congelou instantaneamente. A uma altura que estimaram ser o 35º andar, uma figura de uniforme azul pendia, imóvel. O corpo girava lentamente, como se estivesse observando a cidade lá embaixo. E não era só isso. Quando uma lufada de vento mais forte soprou, o cabo de segurança rompido pareceu soltar uma fina fumaça, como se tivesse acabado de ser queimado. No instante seguinte, a figura desapareceu de vista, deixando para trás apenas o som agudo de um guincho que cortou o silêncio da manhã. A manhã de 18 de maio de 2023 parecia perfeitamente normal para as milhares de almas que trabalhavam no coração financeiro de São Paulo. O trânsito na Marginal Pinheiros já era um nó caótico de carros e buzinas, e a Torre Titã, um colosso de vidro e aço que se tornará um símbolo da pujança da cidade, brilhava ao refletir os primeiros raios de sol. Ninguém poderia imaginar que em questão de minutos, todo aquele edifício se transformaria no epicentro do maior caos da última década. Por volta das 9 da manhã, um segurança chamado Celso estava inspecionando a praça em frente ao prédio. Ele presumiu que o som alto e súbito que ouviu fosse apenas a queda de algum material de um caminhão de entregas. No entanto, o que viu em seguida fez seus joelhos fraquejarem. No telhado de vidro que cobria a entrada do 3º andar, o corpo de um homem de uniforme azul jazia espatifado. Sua posição era antinatural, torcida. O cabo de segurança estava enrolado em seu corpo, mas nitidamente cortado. O local estava agora coberto por um tapete de cacos de vidro, misturados com fragmentos negros que pareciam fuligem. Quem é aquele? Rápido, chamem a gerência, gritou Celso com a voz embargada pelo pânico. O homem era Ricardo Almeida, 33 anos, um limpador de vidros com mais de 7 anos de experiência. Ele trabalhava para a Limpeza Vertical S.A., a empresa terceirizada responsável pela manutenção da fachada de vidro de todo o edifício. Ricardo era conhecido por ser um profissional meticuloso, avesso a riscos e que sempre carregava equipamentos de segurança extras. Foi justamente por essa reputação que sua queda trágica levantou imediatamente um mar de perguntas. Em apenas 5 minutos, a área frontal da Torre Titã estava tomada por gritos de pânico, gerentes correndo de um lado para o outro e seguranças tentando, em vão, estabelecer um perímetro de isolamento. As portas do lobby principal foram fechadas. Os funcionários que normalmente entravam e saíam em um fluxo contínuo, agora estavam parados, olhando para o teto da marquise com os rostos pálidos. Algumas mulheres cobriam a boca, chocadas. Alguns homens balançavam a cabeça, incrédulos. Ninguém estava preparado para testemunhar algo tão horripilante. E então, um boato começou a se espalhar como um rastilho de pólvora. Dizem que ele caiu do 35º andar. O cabo de segurança se rompeu. Rompeu ou foi cortado? Sussurrou alguém. Esses sussurros, inicialmente baixos, logo se transformaram em uma onda de ansiedade que se espalhou pela multidão. A Polícia Civil chegou rapidamente, vinda da Delegacia Central, seguida de perto pela equipe de perícia do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. Eles imediatamente isolaram o acesso ao 35º andar, a área técnica e o terraço. Todas as câmeras de segurança foram confiscadas para análise. Cada funcionário do prédio foi listado e qualificado. Contudo, uma pessoa parecia mais abalada que todas as outras. Fábio Queiroz, o parceiro de equipe de Ricardo que trabalhava com ele naquela manhã. Fábio estava sentado em uma cadeira de plástico perto do posto de segurança. Seu rosto estava lívido e suas mãos tremiam incontrolavelmente. Eu só ouvi um som como o de uma corda sendo arrastada, disse ele, segurando as têmporas. E então ele sumiu.
Em 2 segundos, o Ricardo desapareceu da minha vista. O tenente Adriano Prado, um investigador experiente do DHPP, especializado em crimes com complexidades técnicas, chegou cerca de 20 minutos após o incidente. Adriano sentiu que havia algo estranho assim que viu o cabo de segurança encontrado no local. Ele se agachou ao lado do perito forense que examinava a ponta rompida. "Veja isto, tenente", disse o perito. "A ponta não se rompeu por tensão. O corte é limpo, como se feito por uma ferramenta afiada." Adriano estreitou os olhos. "Liso ou serrilhado?" "Liso. Quase cirúrgico. Como uma lâmina com microserrilhas." "Equipamento industrial." Adriano apenas assentiu lentamente, mas sua mente girava a 1000 por hora. Se aquele cabo foi cortado, o autor do crime precisava estar na área do 35º andar minutos antes do ocorrido. Aquele lugar não era uma área de acesso público. Apenas técnicos do prédio e a equipe de limpeza de vidros tinham permissão para entrar. Nenhum funcionário de escritório comum podia estar lá. Ele imediatamente solicitou ao chefe de segurança as gravações das câmeras do 35º andar. Mas antes que a gravação pudesse ser exibida, um gerente do prédio interveio com a voz trêmula de pânico. "Tenente, há algo estranho. Uma pessoa vestindo um uniforme de técnico entrou naquela área cerca de 7 minutos antes da queda da vítima. Mas o uniforme não é da nossa empresa." Adriano virou-se rapidamente. "Não é um técnico da Torre Titã?" "Não, senhor. A cor do uniforme era cinza, não azul ou preto como os nossos padrões." A gravação foi reproduzida. Na tela, um homem usando um capacete de segurança com um logotipo desconhecido e carregando uma grande bolsa de ferramentas foi visto entrando pela porta de acesso técnico. O que fez todos na sala prenderem a respiração foi o fato de que o leitor de cartão de identificação da porta não registrou nenhuma atividade no momento em que a porta se abriu. Se ele não usou um cartão, significa que usou uma chave física, tenente, sussurrou o chefe de segurança. "Uma chave que apenas a equipe principal de manutenção possui." Adriano endireitou a postura. "Isso significa que alguém deliberadamente abriu o caminho para este homem. Alguém de dentro." A gravação seguinte mostrou algo ainda mais arrepiante. Exatamente alguns segundos após a queda de Ricardo, o homem misterioso foi visto correndo pelas escadas de emergência, desaparecendo do prédio antes que a segurança pudesse ser reforçada. Enquanto isso, de volta à cena do crime, o celular de Ricardo foi encontrado caído não muito longe de seu corpo. A tela estava completamente estilhaçada, mas um arquivo de vídeo ainda podia ser reproduzido. Adriano o executou com cuidado. O vídeo tinha 3 minutos de duração. Ricardo estava se filmando, suspenso pelo cabo de segurança. Seu rosto estava tenso, e o som do vento forte era ensurdecedor. "Armando, por favor, verifique a ancoragem, sim?" "Isso está muito frouxo", disse ele através do rádio comunicador. 10 segundos depois, a câmera tremeu violentamente, a voz de Ricardo se transformou em um grito abafado, e o vídeo ficou preto. O nome Armando Soares, o chefe dos técnicos, surgiu imediatamente nas anotações do investigador. Especialmente quando se descobriu que Armando foi a última pessoa a inspecionar o ponto de ancoragem usado pela vítima naquele dia. Adriano, o perito e todos os presentes começaram a perceber a verdade sombria: Ricardo Almeida não caiu por acidente. Alguém se certificou de que ele caísse. E foi um assassinato. A atmosfera no 35º andar da Torre Titã naquela manhã transformou-se em um vácuo que parecia congelar a respiração de quem ousasse entrar. A porta de acesso técnico estava selada com fita amarela da polícia. O cheiro de poeira metálica e o vento cortante daquela altura se misturavam em um aroma que pesava no peito. O tenente Adriano Prado caminhava lentamente, observando cada detalhe, desde o parafuso da ancoragem que parecia torto até os pequenos arranhões no concreto, como se algo tivesse sido arrastado às pressas. Um perito forense estava agachado perto do ponto de ancoragem usado por Ricardo. "Tenente, olhe isso", disse ele, acendendo uma pequena lanterna UV. "Há marcas de calor no metal. Está enegrecido, como se tivesse sido soldado ou tocado por um objeto de alta temperatura."
Desde quando um cabo de segurança se rompe com calor? Murmurou Adriano. O técnico balançou a cabeça. Isso não aconteceria sozinho. Foi aquecido. E rápido. Enquanto isso, outro oficial trouxe um pequeno objeto encontrado em um canto do andar. Um fragmento de metal do tamanho de uma unha com uma coloração azulada. A ponta é serrilhada. De uma ferramenta de corte industrial, afirmou o perito. O modelo usado para cortar cabos de aço. Adriano prendeu a respiração por um momento. As provas eram claras demais, organizadas demais. Era como se alguém tivesse deixado deliberadamente aquele pedaço para ser encontrado. Uma pergunta arrepiante surgiu na mente de Adriano. Quem era o culpado e por que deixaria um rastro tão limpo, mas ao mesmo tempo tão provocador? Lá embaixo, Fábio Queiroz ainda estava sentado, catatônico. Seu rosto estava vazio. Adriano se aproximou dele. Fábio, começou Adriano, abrindo seu bloco de notas. Preciso que você me conte tudo de novo, desde o início. O que aconteceu antes de Ricardo cair? Fábio engoliu em seco. Começamos a trabalhar por volta das 8h20. O Ricardo desceu primeiro para o ponto de trabalho no lado leste do prédio. Eu estava preparando o cabo de segurança reserva. Quem foi o último a tocar na ancoragem antes de vocês começarem? O Armando, respondeu Fábio, hesitante. Ele disse que ia dar uma checada rápida. O Ricardo já estava desconfiado desde ontem à noite. Disse que o cabo parecia estranho, como se tivesse sido trocado. Onde Armando está agora? Ele disse que estaria no 12º andar esta manhã. Mas durante todo o incidente. Eu não vi, Adriano anotou. Ele conhecia esse padrão. Alguém que desaparece no momento mais inoportuno. Quando a equipe de investigação verificou a sala de controle das câmeras da Torre Titã, uma grande surpresa surgiu. Um segurança franzino chamado Caio mostrou uma gravação feita 7 minutos antes do incidente. Tenente, disse ele, apontando para a tela. A gravação mostrava um homem de capacete cinza carregando uma grande bolsa de ferramentas, andando rapidamente em direção à porta técnica. Ele não olhou para a câmera em nenhum momento, como se soubesse exatamente onde cada lente estava posicionada. Mas o que fez Adriano se inclinar para a frente foi o momento em que o homem abriu a porta sem etiqueta. Não houve som de sensor, nenhuma luz verde de acesso de ID, nenhum registro de entrada. A porta se abriu como a porta de uma casa com uma chave comum. Você tem certeza de que está em uma porta de acesso para funcionários? Perguntou Adriano. 100% de certeza, tenente, respondeu Caio. E a chave física dela só é de posse de 2 pessoas, o chefe dos técnicos, Armando Soares, e o vice-chefe de manutenção do prédio, Breno Antunes. Onde está Breno agora? Está de licença, tenente. Disse que foi para o interior há 2 dias. Adriano suspirou profundamente. Eram coincidências demais em um intervalo de tempo muito curto. À medida que a gravação continuava, via-se o homem de capacete cinza colocando sua bolsa perto de um painel de ventilação. Ele se agachou, tirando algo de dentro da bolsa. Embora a câmera não capturasse com clareza, o objeto era alongado, como o cabo de uma ferramenta de corte ou um soldador industrial. Adriano sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Amplie o foco na mão direita dele. O operador obedeceu. A imagem ficou pixelada, mas um detalhe era inconfundível. No pulso do homem havia uma longa cicatriz, como a de uma queimadura. Aquilo imediatamente lembrou Adriano de uma história que ele ouvirá de um caso antigo no Rio de Janeiro. Um técnico clandestino que usava ferramentas quentes e acabou com uma queimadura permanente na mão. E essa pessoa, Beto Pires, tinha acabado de ser demitida da Limpeza Vertical S.A. Quando Adriano voltou ao local da queda de Ricardo, a multidão havia aumentado. Vários jornalistas tentavam forçar a entrada, gritando por uma declaração oficial. A ambulância já havia levado o corpo de Ricardo para o IML. Mas Adriano sabia que a chave para este caso não estava apenas no corpo da vítima, mas no que aconteceu antes de aquele corpo cair. Ele pediu aos policiais que trouxessem todos os pertences pessoais de Ricardo. Uma pequena bolsa foi entregue a ele.
Dentro havia luvas de trabalho, óculos de proteção, uma garrafa de água e o celular rachado encontrado anteriormente. Há uma mensagem não enviada, disse um dos policiais. Adriano abriu o celular com cuidado, usando um leitor forense. Ele abriu o arquivo da última mensagem de Ricardo. A mensagem era destinada a alguém chamado Armando. O conteúdo fez o coração de Adriano disparar. Armando, alguém trocou a ancoragem. Esta não é a que usamos ontem. Algo está errado. Por favor, verifique antes de eu descer. O horário de envio, 3 minutos antes de sua queda. Adriano ficou olhando para a tela do celular por um longo tempo. Todos os fios vermelhos levavam a um único ponto, Armando Soares. Mas antes que ele pudesse decidir seu próximo passo, um segurança correu em sua direção. Tenente Adriano, há uma mulher que quer falar com o senhor. Ela diz que tem informações importantes. A mulher estava parada perto do posto de guarda, usando uma jaqueta marrom e um boné preto. Seu rosto estava ansioso. Ela se apresentou como Nádia Campos, funcionária administrativa da Arta Services. Senhor, eu não sei com quem falar, disse ela com a voz trêmula. Mas antes da vítima cair, eu vi alguém na área de estacionamento do subsolo carregando uma grande bolsa de ferramentas. Ele não era um funcionário do prédio, mas eu conheço o rosto dele. Quem? Perguntou Adriano firmemente. Nádia engoliu em seco. Beto Pires. O nome caiu como uma pedra no peito de Adriano. Beto, o técnico problemático que teve um desentendimento com Ricardo, estava desaparecido há uma semana. Ele entrou pela porta de logística, ninguém o parou, acrescentou Nádia. E senhor? Eu o vi conversando com alguém de uniforme de técnico do prédio. Um uniforme cinza. Quem era ele? Eu não sei o nome dele, mas já vi essa pessoa com o senhor Armando. Adriano ficou em silêncio por um momento. À distância, a Torre Titã permanecia fria, seus vidros refletindo as nuvens escuras que começavam a se acumular. Algo muito errado havia acontecido naquele prédio. E alguém claramente se certificou de que Ricardo Almeida nunca descesse vivo do 35º andar. Adriano cerrou a mandíbula. A partir de agora, disse ele, não vamos tratar este caso como um acidente. Isto é um assassinato. E um assassinato meticulosamente planejado. No mesmo instante, sem que ninguém soubesse, uma pequena câmera no canto do corredor do 35º andar piscou. Não era uma câmera oficial, não fazia parte do sistema da Torre Titã. Na tela de um servidor obscuro, localizado em algum lugar desconhecido, uma pequena mensagem apareceu: Ômega. Fase uma bem-sucedida. Próximo alvo, testemunha interna. O tenente Adriano deixou imediatamente a praça e dirigiu-se à sala de controle de segurança no térreo. Atrás de um vidro grosso, dezenas de telas exibiam todos os ângulos da Torre Titã. Mas uma coisa chamou sua atenção instantaneamente: a câmera do 35º andar estava subitamente escura. Caio, o segurança, pressionava freneticamente os botões de recuperação. Tenente, a câmera estava funcionando quando o senhor subiu, agora está completamente apagada, disse ele, tremendo. Adriano se aproximou. Apagou por erro ou alguém a desligou? Caio verificou o log do sistema. Seu rosto ficou pálido. Ninguém fez login, nenhum acesso registrado. Mas o sistema registrou um comando automático. Um comando que não está no banco de dados. Adriano franziu a testa. Que comando? Caio engoliu em seco. Reset. Um comando de reset completo. Apenas alguém de dentro poderia inserir um comando como este no sistema. Sem querer perder tempo, Adriano ordenou que todas as gravações daquela manhã fossem transferidas para um servidor portátil. No entanto, após apenas 5 minutos de processo, um alarme soou. A transferência de dados parou. O servidor central está negando o acesso, gritou um técnico. A senha mudou sozinha, acrescentou outro. Adriano sentiu uma pressão nas têmporas. Alguém estava apagando as provas ao mesmo tempo em que eles investigavam. Ele tomou uma decisão rápida. Parem toda a transferência.
Peguem o disco rígido físico. Os oficiais se moveram, abrindo um painel de metal e puxando a unidade de armazenamento principal. Exatamente quando o disco rígido foi removido com sucesso, todos os monitores piscaram e depois se apagaram simultaneamente. A sala mergulhou na escuridão. Apenas uma frase apareceu na única tela restante: Ômega ativo. Fase 2. Adriano não tinha tempo para o choque. Ele levou o disco rígido para uma pequena sala de reuniões perto do lobby para examiná-lo. Naquela sala, Fábio ainda esperava, acompanhado por 2 policiais. Tenente Adriano, a voz de Fábio era baixa, quase inaudível. Se isso não foi um acidente, significa que alguém matou Ricardo de propósito. Adriano olhou para ele. Fábio, Ricardo chegou a te dizer algo sobre alguém tentando trocar os cabos? Fábio abaixou a cabeça. Ele estava desconfiado há uma semana. Havia alguns cabos novos no depósito com números de série que não batiam. Ele disse que ia reportar, mas tinha medo de acusar em falso. Ele falou com o Armando sobre isso? Sim, mas o Armando apenas disse: deixe que eu cuido disso. Depois disso, o Ricardo ficou ainda mais inquieto. Essas palavras tornaram Adriano ainda mais certo de que Armando estava escondendo algo. Ele decidiu contatá-lo através da gerência do prédio. No entanto, a resposta que recebeu apenas tornou a atmosfera mais pesada. Tenente Adriano, não conseguimos contatar o Armando. O telefone dele está desligado desde as 9 da manhã. Adriano cerrou o punho. Mandei uma equipe procurá-lo. Comecem pela sala de manutenção, o depósito de ferramentas até o subsolo. Enquanto a equipe se mobilizava, Nádia Campos, a funcionária que forneceu a informação anterior, chegou apressada. Senhor, mais uma coisa, disse ela ofegante. O Beto teve um ataque de raiva há 3 semanas, depois de uma discussão sobre o contrato de licitação para a limpeza dos vidros. Ele se sentiu sabotado por alguém na limpeza vertical SA. Quem? Nádia repetiu sua resposta com uma voz mais baixa. O senhor Armando. Isso fez todas as peças começarem a se encaixar. Beto foi demitido, Armando supostamente o prejudicou. Ricardo descobriu uma violação nos equipamentos de segurança. Então, Ricardo caiu, logo depois que Armando inspecionou a ancoragem. No entanto, uma coisa incomodava a mente de Adriano. Se Beto queria se vingar de Armando, por que a vítima foi Ricardo? Adriano sentiu que havia um motivo ainda não revelado. Pouco depois, um oficial chegou correndo. Tenente, encontramos algo na sala de manutenção do 18º andar. Adriano subiu imediatamente pelo elevador de serviço. Quando a porta se abriu, um cheiro forte de metal e óleo o atingiu. A sala estava uma bagunça, gavetas reviradas, ferramentas espalhadas e no chão, pequenas gotas de sangue seco. Este sangue não é da vítima, disse um perito. O tipo é diferente. Parece muito recente. No canto da sala, um armário estava aberto. Dentro, havia um colete de técnico com o nome bordado, Armando Soares. Mas o que deixou todos paralisados foi o objeto seguinte, a chave física da porta técnica, que deveria estar sempre presa ao cinto de Armando. Se a chave está aqui, murmurou Adriano, então o homem de uniforme cinza que entrou no 35º andar não poderia ter usado a chave do Armando, completou um dos policiais. Talvez uma chave reserva? Perguntou um técnico. Adriano balançou a cabeça. Não há chaves reservas. É regra padrão. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, Adriano disse com um tom tenso, nesse caso, há uma terceira pessoa. Alguém com acesso de alto nível. Alguém que não está registrado em nenhuma lista de funcionários. E como se para confirmar suas palavras, o celular de Adriano vibrou de repente. Número desconhecido. Ele atendeu. Uma voz rouca soou do outro lado. Tenente Adriano, pare de procurar o Armando. Ele não é seu inimigo. Adriano enrijeceu. Quem é? Se você continuar cavando, o 35º andar não será o único lugar com um corpo caído. A ligação caiu. Adriano ficou imóvel por alguns segundos antes de dizer em voz baixa, a partir de agora, isso não é apenas um caso de assassinato.
É um aviso. E a Torre Titã, silenciosa do lado de fora da janela, parecia observá-los. O telefone na mão de Adriano ainda vibrava quando a chamada foi cortada. As palavras da ameaça eram frias, calmas e assustadoramente certas, fazendo a sala parecer encolher. Fábio observava Adriano do canto da sala, seu rosto tenso. Senhor, quem era? Perguntou Fábio em voz baixa. Adriano não respondeu. Ele olhou para a tela do celular que exibia número desconhecido, depois o guardou no bolso. Vamos continuar a varredura. Quem quer que seja o autor da ligação, ele conhece nossos movimentos. Ele saiu da sala de manutenção, seguido por 2 membros da equipe. No entanto, após andar apenas alguns metros, uma segurança se aproximou apressadamente. Tenente Adriano, há alguém no CCTV do subsolo entrando na sala de geradores. A pessoa está usando um uniforme de técnico, mas o uniforme é diferente do padrão do prédio. Adriano foi direto para a sala de controle. A gravação foi ampliada. Um homem de uniforme azul escuro, não cinza como o homem misterioso anterior, entrou na sala de geradores carregando uma pequena maleta. Temos algum técnico com um uniforme assim? Perguntou Adriano. Caio balançou a cabeça. Não, senhor. Esse é um modelo de uniforme antigo. Não é usado há 2 anos. Na gravação, o homem abriu a maleta. Um momento depois, ele tirou algo em formato de um pequeno cilindro e o colocou atrás de um dos painéis da máquina. Volte, disse Adriano rapidamente. Pause. A tela congelou no momento exato em que o dispositivo ficou visível. Isso é um disjuntor de corrente automático, murmurou o técnico que estava atrás dele. Pior que isso, respondeu Adriano em voz baixa. É um gatilho temporizado. Pode cortar as câmeras, o acesso às portas e os alarmes em um raio específico. Isso significa que alguém está preparando o próximo passo. Adriano tomou uma decisão rápida. Isolem todos os acessos ao subsolo. Aumentem a vigilância. Vamos encontrar este homem. Mas antes que a ordem pudesse ser totalmente executada, a eletricidade no subsolo piscou 1 vez, 2 vezes, e depois se apagou completamente. Liguem os geradores de emergência, gritou um oficial. Alguns segundos depois, as luzes voltaram. Mas quando o sistema reiniciou, as telas do monitor exibiam uma mensagem idêntica em todos os canais. Ômega. Ciclo de limpeza iniciado. Caio massageou as têmporas. Senhor, nosso firewall foi violado. Adriano levantou a mão, interrompendo. Foco na última gravação antes do blackout. Quando a gravação do subsolo foi reproduzida, eles testemunharam algo que silenciou a sala. O homem de uniforme azul escuro virou-se em direção à câmera. Seu rosto não estava nítido, a luz de fundo o transformava em uma silhueta. Mas um detalhe se destacava em seu pulso, uma longa cicatriz de queimadura, a mesma do homem de uniforme cinza. Uma pessoa, 2 uniformes diferentes? Ou uma identidade deliberadamente forjada para confundir? Adriano olhou para a tela com os olhos semicerrados. Amplie a maleta. O técnico obedeceu. A maleta tinha um pequeno adesivo em um canto. As letras eram fracas, propriedade da Arta Services. Nádia Campos, que acabará de entrar na sala, cobriu a boca. Essa é a maleta do Beto. Um técnico antigo, mas ela deveria ter sido descartada. Então por que ela apareceu de repente no subsolo da Torre Titã? Perguntou Adriano. Nádia balançou a cabeça em pânico. Eu não sei. Fábio, que estivera em silêncio o tempo todo, falou de repente. Senhor, o Beto costumava usar uma maleta como essa. O foco de Adriano voltou-se para ele. Beto tinha uma cicatriz de queimadura no pulso? Fábio assentiu rapidamente. Sim. Uma marca de um trabalho que ele fez num projeto no Nordeste. Ele me contou uma vez. Adriano decidiu. Vamos para o subsolo. Agora, eles desceram pela escada de emergência. O som dos grandes motores zumbia suavemente. O ar estava úmido, e o cheiro de óleo e calor das máquinas tornava a respiração pesada. Ao entrar na sala dos geradores, Adriano acendeu sua lanterna.
painéis de metal se erguiam como paredes de aço. O som de gotas d'água ecoava de um canto. De repente, Fábio agarrou o ombro de Adriano. Senhor, olhe. Atrás daquele painel, há algo escondido. Uma jaqueta de técnico azul escura velha, molhada e rasgada em vários lugares. No bolso, um pequeno objeto. O cartão de identificação de Armando Soares. É o cartão do Armando, exclamou Fábio. Adriano o pegou com luvas. O cartão era original, não uma cópia. Isso significava que Armando esteve ali, ou foi trazido para ali. Nádia abraçou os próprios braços, tremendo. Senhor, o que isso significa? Adriano respirou fundo. Significa que alguém está usando a identidade de Armando. Alguém que quer que acreditemos que Armando é o culpado. Ele examinou a jaqueta azul escura mais de perto. Na parte interna havia pequenas manchas de sangue. O perito forense sussurrou: Senhor, parece que houve uma luta. O zumbido das máquinas pareceu ficar mais alto, como se estivesse aumentando a pressão. Fábio olhou para Adriano com olhos assustados. Senhor, se o Armando não é o culpado, então quem quer que estivesse usando esta jaqueta? Adriano completou a frase. Ponto ainda está neste prédio. E exatamente quando essas palavras foram ditas, um som metálico de algo caindo ecoou na escuridão da sala. Baixo, mas suficiente para fazer todos congelarem. Alguém os estava observando de muito, muito perto. O som do metal ecoou na sala de geradores semi-escura. Não foi alto, mas o suficiente para paralisar a todos como estátuas. As luzes de emergência piscantes projetavam sombras longas e dançantes das máquinas nas paredes, fazendo-as parecer criaturas vivas. Adriano levantou a mão lentamente, sinalizando silêncio. Fábio prendeu a respiração, enquanto Nádia se escondia atrás de um painel elétrico. 2 policiais acenderam suas lanternas táticas, os feixes de luz varrendo o espaço apertado entre as máquinas e os pilares de concreto. Adriano moveu-se primeiro. Ele caminhou lentamente em direção à fonte do som com a pistola em punho. Seus passos eram medidos, quase silenciosos, mas a cada movimento, o zumbido das máquinas parecia segui-lo do chão. Ao se aproximar, ele viu o objeto que havia caído, um grande parafuso, que rolara para debaixo de um painel. No entanto, o próprio painel estava ligeiramente entreaberto. Adriano fez um sinal. Os 2 policiais se aproximaram, armas em riche. Abra devagar, sussurrou Adriano. Um dos policiais puxou o painel de metal. Suas dobradiças rangeram suavemente. A luz da lanterna iluminou uma cavidade estreita atrás dele, grande o suficiente para alguém se esconder. E de fato, havia algo lá dentro. Uma bota de técnico de tamanho grande. Ao lado dela, um pedaço de pano encharcado, como um curativo feito às pressas para uma ferida. E no chão, pegadas recentes. As pegadas seguiam em direção a um corredor estreito atrás das máquinas. Ele acabou de estar aqui, disse Adriano em voz muito baixa. Nádia cobriu a boca para abafar um grito. Senhor, vamos sair daqui. E se ele estiver armado? Adriano balançou a cabeça. Se sairmos, ele desaparece. E se ele desaparecer, talvez haja outra vítima. Ele sinalizou para a equipe. Eles entraram no corredor estreito, um de cada vez. O ar aqui era muito mais úmido e abafado, como se raramente fosse tocado por humanos. As luzes das lanternas iluminavam grandes canos, cabos suspensos e vários pontos de vazamento. Então, Adriano viu algo que fez seu coração disparar. No final do corredor, alguém correu. Apenas um vislumbre de suas costas eretas, usando um colete de técnico rasgado. E no seu pulso esquerdo, a longa cicatriz de queimadura. O homem desapareceu atrás de uma curva. Atrás dele, gritou Adriano. Eles correram. O corredor era muito estreito, o ar muito pesado, mas o som de seus passos ecoava alto. Fábio estava por último, ofegante, mas ainda o seguindo. Quando chegaram à curva, o corredor estava vazio. Bloqueiem as saídas de cima, ordenou Adriano. Ele está indo para o duto de ventilação ou para uma porta de acesso técnico.
De repente, um alto-falante quebrado no canto da parede ligou sozinho, emitindo um som estático e áspero. Após alguns segundos, uma voz surgiu através do dispositivo. Uma voz masculina baixa e fria, como se falasse de trás de uma placa de metal. Tenente Adriano, se continuar me perseguindo, este prédio terá mais de um cadáver. A voz parecia familiar para Adriano, mas estava muito distorcida para ter certeza. Quem é você? Gritou Adriano. Alguém que você ignorou por muito tempo, respondeu a voz. Ricardo viu algo que não deveria ter visto. Assim como Armando. Assim como você. Então, o alto-falante se desligou. Fábio sussurrou aterrorizado. Senhor. Armando ainda está vivo? Adriano não respondeu. Ele olhou para o teto, para um painel de ventilação. Uma pequena porta havia sido movida recentemente, ainda balançava suavemente. Ele subiu, disse Adriano. Até que andar, senhor? Perguntou um dos policiais. Adriano olhou para cima. Até o topo. O 35º andar. Todos ficaram em silêncio. O 35º andar. Onde Ricardo caiu. Onde as câmeras foram desligadas. Onde o homem de uniforme cinza foi visto pela última vez. Adriano pegou seu rádio. Caio, tranque todos os acessos do subsolo ao 10º andar. Permita apenas a nossa passagem. No entanto, a voz no rádio soou caótica. Senhor, não consigo controlar as portas. O sistema foi hackeado de novo. Adriano praguejou em voz baixa. Quantos acessos restam? Apenas um. A escada de emergência leste. Exatamente naquele momento, a luz no corredor piscou 3 vezes e depois se apagou. A sala mergulhou na escuridão. As lanternas se tornaram a única fonte de luz. E à distância, ouviram o som de passos acima deles. Passos pesados, mas regulares, como se a pessoa soubesse exatamente para onde estava indo. Nádia cobriu o rosto. Fábio se apoiou na parede, tremendo. Adriano apertou o punho da pistola. Vamos para o 35º andar, disse ele em voz baixa. Lá, saberemos quem está jogando por trás do Ômega. E a Torre Titã, silenciosa e imponente, parecia esperá-los lá no alto. A escada de emergência leste da Torre Titã era fria e ecoava a cada passo nas lajes de concreto. O tenente Adriano subia na frente, pistola em punho, uma lanterna tática acoplada sob o cano. Fábio e 2 policiais o seguiam, enquanto Nádia permanecia no térreo com a equipe de segurança, trêmula demais para continuar. Quanto mais subiam, mais claros se tornavam os sons dos andares técnicos, o zumbido do ar-condicionado, a vibração dos elevadores, ocasionalmente, um som inexplicável, como os passos de alguém se afastando sempre que se aproximavam. Ao chegarem ao 33º andar, o rádio na cintura de Adriano chiou. Senhor! Há movimento no 35º andar. Alguém acabou de passar pela câmera sul antes que o sistema caísse de novo, a voz de Caio soava em pânico. O rosto dele era visível? Perguntou Adriano, sem parar de subir. Não, senhor. Apenas uma silhueta. Mas ele estava mancando. Como se estivesse ferido. Mancando, a cicatriz de queimadura, o uniforme de técnico antigo. Todos os sinais apontavam para a mesma pessoa. Quando alcançaram o 35º andar, a porta da escada de emergência estava ligeiramente aberta, como se tivesse sido empurrada recentemente. O vento daquela altura entrava pela fresta, trazendo o cheiro de metal e poeira. Adriano sinalizou para formarem uma linha. 2 policiais se posicionaram de cada lado da porta. Então, Adriano a empurrou lentamente. O corredor do 35º andar estava escuro. As luzes principais estavam completamente apagadas. Apenas as luzes vermelhas de emergência piscavam a cada 2 segundos. A luz carmesim projetava sombras longas nas paredes, que se moviam como mãos escuras e estendidas. Senhor, isto é muito assustador, sussurrou Fábio. Adriano levantou a mão, pedindo silêncio. E então eles o viram.
No final do corredor, perto da porta que levava à área externa onde a ancoragem estava instalada, havia a silhueta de um homem de costas para eles. Seus ombros subiam e desciam, como se estivesse exausto ou sentindo dor. Seu colete de técnico estava rasgado, e seu braço esquerdo pendia de forma anormal. O homem não se moveu. Adriano avançou lentamente. Parado. Polícia. Mãos para cima e vire-se. O homem permaneceu em silêncio. Mãos para cima, repetiu Adriano mais alto. Após alguns segundos de silêncio tenso, o homem levantou lentamente o braço esquerdo, o braço coberto de queimaduras e envolto em um pano sujo. No entanto, quando ele se virou, não era Beto, não era Armando. O rosto estava pálido, coberto de sangue seco. Seus olhos estavam vazios, como se não estivessem realmente vendo. Sua boca se moveu lentamente, como se quisesse falar, mas não conseguisse. Fábio deu um passo para trás. Quem? Quem é ele? O homem abriu a boca e uma voz rouca e entrecortada saiu. Não. Subam. Eles não são humanos. Antes que Adriano pudesse perguntar mais alguma coisa, o homem caiu para frente, suas pernas incapazes de sustentar seu corpo. Ao cair, algo ficou visível em suas costas, fazendo todos congelarem, um pequeno taser industrial, ainda emitindo uma fraca luz. Havia uma longa queimadura de seu ombro até a cintura, como se alguém tivesse arrastado o aparelho em sua pele para incapacitá-lo. Quem fez isso com você? Murmurou Adriano. O homem engasgou. Ele? Ele estava usando o crachá do Armando. Ele não é o Armando. Essas palavras fizeram o coração de Adriano saltar. Quem é ele? A boca do homem se moveu. Ele é o Bruno. Todos ficaram boquiabertos. Um dos policiais atrás de Adriano sussurrou aterrorizado. Tenente Bruno Santos. O parceiro de unidade do Tenente Adriano. O homem tentou falar novamente, mas seu corpo enrijeceu e ele parou de se mover. Sua respiração cessou. Adriano verificou o pulso. Nada. Fábio recuou vários passos, seu rosto pálido. O Tenente Bruno está neste prédio. Adriano olhou para o corredor escuro à sua frente. Ele não está apenas aqui. Ele está comandando tudo isso. Exatamente quando essas palavras foram ditas, as luzes de emergência do andar se acenderam por completo. A porta que levava à área externa, onde a ancoragem estava, abriu-se lentamente, como se alguém estivesse esperando do lado de fora. E uma voz surgiu no sistema de alto-falantes do andar. Clara, sem a distorção de antes. A voz do Tenente Bruno Santos. Adriano. Se você chegou até aqui, significa que é tão inteligente quanto eu pensava. Vamos terminar isso onde tudo começou. O alto-falante se desligou. O corredor ficou silencioso novamente. Adriano encarou a porta aberta com a mandíbula cerrada. Vamos encontrá-lo. E eles caminharam em direção ao lado de fora do 35º andar, onde Bruno os esperava. O vento forte açoitou seus rostos assim que a porta para a varanda externa do 35º andar se abriu. O ar frio daquela altura misturava-se com o cheiro de metal e óleo de motor que permanecia na superfície de aço. As luzes de emergência refletiam nos vidros dos prédios vizinhos, fragmentando a sombra vermelha como uma cena congelada no tempo. Adriano caminhou na frente. Fábio e os dois policiais o seguiram, movendo-se lentamente pela passarela de manutenção estreita, com a largura de apenas 2 tábuas. Abaixo deles, a cidade de São Paulo se estendia, as luzes dos veículos parecendo pequenos insetos correndo na escuridão. Cuidado, senhor, sussurrou Fábio, sua voz quase levada pelo vento. No final da plataforma, exatamente perto do sistema de ancoragem, estava um homem. Seu corpo era forte, vestido com um uniforme de técnico cinza sujo e rasgado. Quando o vento agitou seu cabelo, a longa cicatriz de queimadura em seu pulso esquerdo ficou claramente visível. O homem se virou lentamente. Tenente Bruno Santos. Então era verdade, disse Bruno com um leve sorriso. Só você, Adriano. Só você conseguiria ler meu rastro até aqui.
Adriano apontou a pistola. Bruno, abaixe as mãos. Você feriu pessoas. Você pode se render. Bruno deu uma risada curta e amarga. Me render? Para quem? Para um sistema corrupto? Para superiores que compram todos os nossos relatórios? Você sabe, Adriano. Você sabe que isso é muito maior do que nós. Bruno, qual é a sua ligação com o Ômega? Perguntou Adriano, mantendo distância para não escorregar. Bruno levantou as duas mãos até a altura do peito, mostrando luvas com um pequeno logotipo em forma da letra grega. Ômega não é uma organização, Adriano. Ômega é um mecanismo. Um sistema que limpa qualquer um que se torne um obstáculo. Eu apenas executo as ordens. Ordens de quem? Você saberá assim que parar de me atrapalhar. De repente, de trás de um duto de ar à esquerda, alguém saltou. Os dois policiais gritaram, mas a figura atacou com a velocidade de um raio. A luz da lanterna iluminou seu rosto, o homem que eles viram cambaleando no corredor do subsolo. Mas desta vez seu corpo estava rígido como uma marionete viva. Fábio gritou, Senhor, é o cadáver de antes. A figura atacou o primeiro policial, derrubando-o contra o parapeito. O policial escorregou, ficando pendurado por apenas uma mão. Adriano mirou, prendendo a respiração, e atirou uma vez. A bala atingiu a perna da figura. Seu corpo desabou sem emitir som, como um boneco de madeira cujas cordas foram cortadas. Fábio puxou o policial que estava quase caindo de volta para a plataforma. Enquanto isso, Bruno permaneceu ali, sem qualquer reação. Você vê, Adriano? Aqueles que perdem sua função podem ser reutilizados. O sistema não desperdiça nada. Adriano cerrou a mandíbula. Você está louco. Não, Adriano. Bruno deu um passo à frente. Eu estou são. Ele tirou algo de trás do colete, um pequeno controle remoto. Assim que Bruno pressionou um botão, as luzes de emergência de todo o andar piscaram rapidamente. A máquina de ancoragem atrás deles começou a emitir um som vibratório, que se tornava cada vez mais alto. Adriano se virou rapidamente. Caio, corte a energia da ancoragem da sala de controle. Mas o rádio não respondeu, apenas emitiu estática. Bruno ergueu o queixo. O sinal foi cortado, Adriano. Você não pode parar a próxima fase. O vento soprou ainda mais forte, fazendo a plataforma estreita tremer. Exatamente naquele momento, uma sombra se moveu na estrutura de aço acima deles. Alguém estava rastejando na estrutura de suporte. Fábio apontou com a mão trêmula. Senhor, é outra pessoa. Adriano apontou a lanterna. Um rosto pálido, cabelo molhado. Era Armando Soares, parecendo fraco, como se estivesse sobrevivendo com suas últimas forças. Adriano gritou, Armando. Fique onde está. Armando abriu a boca, tentando falar, mas apenas uma gota de sangue escorreu de seus lábios. Ele apontou para Bruno, depois para a ancoragem. Bruno suspirou, como se estivesse entediado. Ele não vai durar muito. Eu precisava dele antes que ele abrisse a boca. Mas agora, é hora de ele ser limpo. Sem aviso, Bruno pressionou outro botão. A plataforma tremeu violentamente. O pilar de ancoragem emitiu um som metálico agudo, como se um parafuso estivesse prestes a se soltar. Fábio entrou em pânico. O que é isso? O sistema de segurança da corda de limpeza. Se isso cair, uma parte do pilar de aço rachou. Armando quase caiu, agarrando-se à estrutura com o que restava de sua força. Adriano gritou, Bruno, pare com isso. Bruno sorriu. Não antes de você escolher. Ele se moveu para a beira da plataforma, segurando o controle remoto, e disse, salve o Armando ou me prenda. Você não pode fazer os dois. O vento ficou mais forte, a plataforma mais instável. A escolha de Adriano tinha que ser feita em segundos. Ele olhou para Armando, quase caindo. Ele olhou para Bruno, pronto para saltar para um cano externo do prédio. Então, ele decidiu. Os segundos pareceram minutos. O vento açoitava a plataforma do 35º andar com uma força que quase arrancava seus apoios.
Armando estava pendurado na estrutura de aço, seus dedos ensanguentados e escorregadios de suor. Enquanto isso, Bruno permanecia do outro lado, segurando o controle remoto que controlava todo o sistema de ancoragem. Seu sorriso sutil parecia saborear cada segundo daquele caos. Rápido, Adriano, disse Bruno em voz baixa, sua voz parcialmente abafada pelo vento. O sistema está em contagem regressiva. Quando chegar a 0, este pilar de ancoragem se quebrará sozinho. Você não quer mais vítimas, quer? Adriano olhou para Bruno por um segundo, depois se virou para Armando. Não havia tempo para pensar. Ele tomou uma decisão instantânea. Fábio, prenda o Bruno. Se ele se mover, Adriano saltou em direção à estrutura de aço, agarrando o ombro de Armando. Aguente, Armando. Vamos, gritou Adriano, puxando o corpo com toda a sua força. Armando gemeu com a respiração ofegante. Senhor. Não perca tempo. Ele? O Bruno. Ele não é o último. Segure minha mão. Adriano agarrou seu pulso. Levante seu corpo. Enquanto isso, Bruno deu uma pequena risada. Sempre o herói, Adriano. É isso que te torna fraco. Fábio apontou a pistola. Não se mova. Bruno não respondeu. Em vez disso, pressionou outro botão no controle remoto. A plataforma tremeu violentamente. O parafuso principal da ancoragem soltou faíscas. A estrutura de aço começou a rachar como um osso quebrado. Senhor, gritou Fábio. Se essa fundação cair, todos nós cairemos. Metade do pilar de ancoragem se soltou de sua base, fazendo a plataforma balançar descontroladamente. Fábio quase caiu, mas se agarrou ao parapeito de ferro. Adriano rangeu os dentes, puxando Armando com toda a força que lhe restava. Vamos! Só mais um pouco. Com o último grito, Armando finalmente conseguiu subir na plataforma. Seu corpo caiu sobre os trilhos de metal. Assim que Armando estava seguro, Adriano imediatamente apontou a pistola para Bruno. Abaixe o controle remoto. Pela primeira vez, Bruno parou de sorrir. Ele olhou para Adriano com uma expressão difícil de ler, uma mistura de decepção, orgulho e raiva. Então vamos fazer isso do jeito antigo. Bruno jogou o controle remoto para o lado. O dispositivo caiu em queda livre, desaparecendo na escuridão abaixo. Então Bruno correu em direção à beira da plataforma. Fábio, pegue-o, gritou Adriano. Fábio o perseguiu, mas Bruno era rápido demais. Com um único salto, ele escalou a estrutura de ferro para uma passarela técnica mais alta, cerca de 2 metros acima da plataforma. Bruno, pare! Adriano atirou uma vez. A bala atingiu um cano, espalhando fragmentos de metal. Bruno continuou a escalar, seu corpo ágil, como se conhecesse cada centímetro da estrutura da Torre Titã. Assim que alcançou a estrutura superior, Bruno gritou: Você acha que o Ômega sou só eu? Isso é muito maior, Adriano. Ele apontou para baixo para a cidade iluminada. Existem dezenas de outras torres. Dezenas de... Nós... Adriano seguiu até o topo da estrutura sem hesitar. O vento era tão forte que quase o derrubou. Fábio segurava Armando, que estava quase desmaiando. Senhor, cuidado! Adriano chegou à estrutura superior. Bruno estava na ponta de uma viga de aço, muito além do parapeito de segurança. O vapor do sistema de ar-condicionado do prédio tornava o ar ao redor dele nebuloso. Bruno, ofegou Adriano. Volte, disse ele com uma voz mais suave. Bruno apenas olhou para baixo, para a escuridão da cidade. Eu não estou recuando, Adriano. Estou apenas abrindo o caminho. Você não entende. O que estamos combatendo não são pessoas. É um sistema. Eles escolhem quem vive e quem cai. Ele ergueu a mão coberta de queimaduras, mostrando a marca de um ômega queimado na pele. Este é o sinal de um executor. Você não precisa continuar com isso, respondeu Adriano. Bruno olhou para Adriano com olhos tristes. Eu já estou fundo demais, Adriano. Então Bruno sorriu. Um sorriso muito diferente do anterior. O sorriso de alguém que já havia soltado tudo.
Adeus, Adriano. E Bruno deu um passo para trás. Seu corpo caiu do 35º andar. Bruno! Gritou Adriano, agarrando o ar vazio. O corpo de Bruno atingiu uma estrutura de vidro em um nível inferior com um som que mergulhou todo o 35º andar em silêncio. Fábio cobriu a boca. Armando chorava entre soluços. O vento parou por um instante, como se congelado pelo choque. Adriano ficou ali, imóvel por um longo tempo, antes que seus olhos capturassem algo. Onde Bruno estava antes, no topo da viga de aço, havia um pequeno pendrive, preso com fita isolante preta. Adriano o pegou com as mãos trêmulas. No pendrive, uma única palavra: continuar. Adriano olhou para a cidade abaixo. Suas luzes piscavam como sinais. O ômega ainda não havia terminado. E Bruno era apenas um peão de algo muito, muito maior. Adriano permaneceu por um longo tempo no topo da estrutura de aço. O vento forte agitava suas roupas, mas seu corpo não se movia. O pequeno pendrive preto estava em sua mão, frio e leve, mas parecia carregar o peso de todas as mortes daquela noite. Fábio se aproximou, seu rosto pálido. Senhor! O Bruno! Ele realmente... Adriano assentiu lentamente. Ele escolheu seu próprio caminho. Fábio engoliu em seco, olhando para o pendrive. Senhor, o que é isso? Prova. Adriano não respondeu. Ele guardou o pendrive no bolso interno de seu colete tático. Precisamos descer. O Armando precisa de cuidados. Eles deixaram a plataforma, que ainda balançava suavemente, e voltaram pelo corredor do 35º andar. Assim que a porta de metal se fechou, o barulho do vento lá fora diminuiu, mas a tensão parecia ter ficado impregnada no peito de cada um. Armando estava sentado, encostado na parede, seu corpo tremendo fracamente. Quando Adriano se aproximou, Armando agarrou seu braço. Senhor! O Bruno não era o culpado. Ele estava apenas cumprindo ordens. Eu sei, disse Adriano. Ordens de quem? Armando olhou para o chão com a respiração ofegante. Eu não sei o nome. Mas ele tem acesso a todos os andares, todas as portas técnicas, todos os sistemas. Alguém com esse nível de acesso só pode ser da alta administração, interveio Fábio. Armando balançou a cabeça. Não. Não do prédio. Não da empresa. De dentro. Adriano enrijeceu. De dentro de onde? Da polícia. Armando fechou os olhos, sua voz quase inaudível. Ômega? É de dentro. Seu corpo amoleceu. Ele desmaiou. Algumas horas depois, na sala de emergência improvisada na Torre Titã, os paramédicos levaram Armando para a ambulância. Adriano estava do lado de fora do prédio, observando o amanhecer. O céu de São Paulo parecia mais cinzento do que o normal. Fábio se aproximou. Senhor, o Comando Central já está pedindo o relatório. Precisamos enviar as provas imediatamente. Adriano não respondeu de imediato. Ele pegou o pendrive do bolso, encarando o pequeno objeto. Nós não vamos enviar para o comando. Fábio ficou chocado. Mas por que, senhor? O Bruno disse que o ômega está no sistema. Não sabemos quem no comando está envolvido. Fábio engoliu em seco. Então, vamos examinar por nossa conta? Adriano assentiu. E só nós dois saberemos, até termos certeza de tudo. Eles entraram em uma pequena sala no segundo andar, uma antiga sala de reuniões não utilizada. Adriano pegou seu laptop pessoal, que não estava conectado a nenhuma rede. O único jeito seguro, disse ele. Pronto? Perguntou. Fábio assentiu, nervoso. Adriano inseriu o pendrive. A tela ficou preta por alguns segundos, depois uma pasta apareceu, ômega. Acesso nível 7. Fábio sussurrou, nível 7. Esse é o nível mais alto. Quem tem um acesso como este? Adriano abriu a pasta. Havia um arquivo de vídeo e um arquivo de texto. Ele escolheu o vídeo primeiro. A tela exibiu uma gravação de uma sala de servidores.
Não a da Torre Titã, mas uma sala de servidores muito maior, com o logotipo do que parecia ser um órgão de segurança nacional. No meio da sala, um homem estava de costas para a câmera. Quando o homem se virou, Fábio recuou, chocado. Senhor! Aquele é o Capitão Ramalho, o chefe da nossa unidade cibernética nacional. O homem que deveria estar ajudando-os. No vídeo, Ramalho falava com alguém que não era visível. O executor do 35º andar foi escolhido. Bruno Santos. Certifique-se de que ele esteja sob pressão. Torna-o mais fácil de controlar. Não podemos ter outro vazamento como no caso do Porto de Santos. Outra voz, distorcida, falou baixo. A queda do técnico será suficiente? Ramalho assentiu. Suficiente para marcar a fase inicial. Depois disso, limpe as testemunhas. O resto, deixe que o sistema apague. O vídeo terminou. Fábio cobriu a boca, balançando a cabeça sem emitir som. Senhor! O chefe da nossa unidade. Faz parte do Ômega? Adriano não respondeu. Ele abriu o arquivo de texto. Na tela, uma lista curta, Projeto Ômega. Ciclo Brasil. Fase 1, limpeza de contratos de grandes instalações. Fase 2, controle de dados nacionais. Fase 3, eliminação de indivíduos com conhecimento da operação. Executor principal, Bruno Santos, eliminado. Supervisor de campo, Ramalho, ativo. Código de rede central, Electron 7. Abaixo, uma única frase se destacava: se Bruno falhar, o próximo alvo é Adriano Prado. Fábio ficou paralisado. Senhor! Isso significa que desde o início eles estavam atrás de você. Adriano fechou o laptop lentamente. Sua expressão não era de medo. Nesse caso, temos que cortar a cabeça da cobra. Fábio engoliu em seco. Senhor, você está falando sério? Lutar contra o Capitão Ramalho? O poder dele é imenso. Podemos desaparecer sem deixar rastros. Como Bruno. Adriano olhou para Fábio com olhos que não tinham mais dúvida. É melhor desaparecer lutando do que viver sob o Ômega. Exatamente naquele momento, a tela do laptop piscou de repente. Uma mensagem apareceu, como se alguém estivesse acessando o pendrive remotamente. Tenente Adriano, sabemos o que você abriu. Uma segunda mensagem apareceu. Reunião no 40º andar. Sozinho. Fábio recuou, aterrorizado. Senhor, não vá. É uma armadilha. Adriano fechou o laptop e se levantou. É um convite, Fábio. E se não formos, eles virão até nós. Ele colocou a pistola na cintura. Fique com o Armando. Eu vou subir. O elevador para o 40º andar emitiu um som frio quando suas portas se fecharam. Adriano estava sozinho. O reflexo de seu rosto aparecia na parede de metal. A batalha contra o Ômega estava apenas começando. E no 40º andar, a verdade o esperava. O elevador parou com um som suave. Suas portas se abriram lentamente. O 40º andar da Torre Titã era diferente dos outros. Escuro, silencioso. Nenhuma luz acesa, exceto o brilho fraco das luzes de emergência. A atmosfera era a de um espaço deliberadamente abandonado ou preparado para algo. Adriano saiu, pistola em mãos. O ar na sala era frio, muito frio, como se o ar-condicionado estivesse no máximo ou uma porta externa estivesse aberta. Apareça, disse ele, baixo, mas firme. Nenhuma resposta. Ele caminhou por uma sala vazia com enormes janelas de vidro que revelavam o panorama da cidade de São Paulo. Ao chegar ao final da sala, viu uma pequena porta de aço aberta, levando à sala de servidores privativa do 40º andar. Lá, uma luz branca iluminava a figura de um homem parado em frente a um rack de servidores. Capitão Ramalho. O homem se virou lentamente, um sorriso calmo em seu rosto. Finalmente você veio, Adriano. Exatamente como Bruno previu. Adriano ergueu a pistola. Foi você quem ordenou que o Bruno matasse o Ricardo. Foi você quem manipulou o sistema.
Você faz parte do Ômega. Ramalho levantou as mãos, mas não em sinal de rendição, mas como alguém dando uma palestra. Você ainda não entendeu, Adriano. O Ômega não mata por poder. O Ômega mata por estabilidade. Estabilidade? Você matou um técnico inocente. Você usou seu próprio colega, gritou Adriano. Ramalho se aproximou alguns passos. Se os contratos ilegais, o desvio de dinheiro e um sistema quebrado forem deixados como estão, esta cidade entrará em colapso sob sua própria corrupção. O Ômega apenas escolhe quem deve cair primeiro. Você não tem o direito de escolher quem morre. O sistema que você serve também escolhe quem é promovido, quem é descartado, quem é sacrificado. A diferença é que o Ômega é mais honesto. Adriano enrijeceu. Onde estão os outros executores? Quem mais está envolvido? Ramalho balançou a cabeça lentamente. Você não precisa saber. Eles apenas cumprem ordens. Assim como Bruno. Adriano deu um passo à frente. O Bruno não cumpriu ordens. Ele foi usado. Ramalho suspirou. Você era bem próximo dele, não é? Pena que ele não foi forte o suficiente para a missão. Adriano baixou a pistola um pouco, seus olhos se estreitando. Foi você que o desesperou. Você que o empurrou para o limite. Ramalho sorriu. Executores como Bruno são peões. Quando se quebram, nós os substituímos. Adriano prendeu a respiração. E agora você quer substituir o Bruno. Por quem? Por mim? O sorriso de Ramalho se alargou. Excelente. Você é inteligente. Sim. Você é o próximo candidato. Nunca. Não é uma escolha, Adriano. Você sabe demais. O sistema precisa de pessoas como você. Pessoas que conseguem ver a sujeira e limpá-la sem fazer perguntas. Adriano ergueu a pistola novamente. Pare de falar. Ramalho não parou. O Ômega já apagou as gravações desta noite. Já cortou o acesso ao comando central. Já eliminou os rastros do Bruno. Só resta uma coisa. Ele pressionou um botão em um pequeno controle remoto em sua mão. Com um clique, todo o 40º andar foi automaticamente trancado. As luzes da sala mudaram para um azul frio. A porta do elevador acendeu em vermelho, indicando que estava inacessível. Uma voz do sistema soou. Ômega. Lockton nível 7. Nenhuma saída. Adriano imediatamente assumiu uma postura de combate. Você acha que me prendeu? Ramalho ergueu a mão esquerda. Havia um pequeno dispositivo preso à sua luva, como um gatilho elétrico. Eu não preciso te prender, Adriano. Eu só preciso eliminar suas opções. Ele pressionou um segundo botão. De repente, os servidores atrás dele se acenderam completamente. Uma tela gigante na parede exibiu dados, rostos, nomes, gravações, o perfil de Adriano, Fábio, suas famílias, sua equipe. Tudo apareceu. Adriano congelou. Você está me ameaçando? Não, respondeu Ramalho suavemente. Estou te dando um caminho. A porta da sala de servidores atrás de Ramalho se abriu automaticamente. Uma luz branca ofuscante emanou de dentro. Entre, Adriano. Deixe de ser um peão e torne-se o detentor do nível 7. Você terá o poder de limpar o sistema de cima para baixo. Ninguém mais morrerá em vão como Ricardo. Adriano respirou fundo e abaixou a pistola. Ramalho sorriu, satisfeito. Ótimo. Você escolheu corretamente. Mas, 2 segundos depois, Adriano virou a pistola em direção à unidade principal do servidor e atirou 3 vezes. Bang, bang, bang. Faíscas voaram de todos os painéis. O sistema apagou, as luzes piscaram cauticamente. Ramalho, o que você? Adriano avançou, derrubando. O controle remoto voou para longe. Os dois rolaram no chão, trocando socos. Ramalho, embora mais velho, era muito forte. Ele estrangulou Adriano, rosnando. Se você não está com o Ômega, você é um inimigo do Ômega. Adriano pegou um pedaço de metal do chão, um parafuso longo de um rack de servidor, e o cravou no ombro de Ramalho. Ramalho cambaleou.
Adriano se levantou, apontando a pistola para a cabeça do capitão. O jogo acabou. Ramalho riu fracamente, sangue escorrendo de seus lábios. Você acha que me matar vai parar o ômega? De repente a última tela que ainda não havia apagado se acendeu. Uma mensagem, novo executor ativado. E abaixo dela, o nome, Tenente Fábio Queiroz. Status, online. Os olhos de Adriano se arregalaram. Não, ele sussurrou. Ramalho riu alto. O ômega está sempre um passo à frente. Adriano correu para a porta do servidor e ouviu o som de passos vindo do elevador de emergência no final do corredor. Os passos de Fábio. Mas não soavam como os passos de um homem